Eu prometi explicar aqui um pouquinho sobre essa confusão que está acontecendo aí, essa fofoca toda da política no Reino Unido, com o assessor especial do Boris Johnson. Então, vou tentar, assim, resumir uma história muito longa, mas resumidamente é o seguinte: o Boris Johnson tinha um assessor super poderoso, um assessor direto, o Dominic Cummings, enquanto ele era primeiro-ministro. No fim do ano, ele saiu ou foi saído. Esse Dominic Cummings foi o estrategista e marqueteiro da campanha do Brexit. Então é por isso aí que também vem essa proximidade deles, já que o Boris, quando decidiu apoiar o Brexit, se tornou o grande garoto propaganda dessa campanha. Depois passaram-se aí alguns anos e finalmente o Boris conseguiu o que ele queria, que era ser o primeiro-ministro. Surpreendeu muito que ele trouxe o Dominic Cummings para ser o assessor dele. E ele é um cara polêmico, não manda recado, não tá afim de agradar, não quer nem agradar as pessoas do Partido Conservador. E aí ele bateu de frente com muita gente, mas servia o primeiro-ministro, foi considerado um assessor muito importante. Ele saiu no fim do ano entre muitos rumores, né? E o mais concreto, ele disse que queria sair, que tinha um prazo determinado para sair, mas também é um bastidor aí que ele bateu de frente com a noiva do primeiro-ministro, a Carrie Simons, que é, inclusive, mãe do filhinho do primeiro-ministro, e ela trabalhou nessa área agora, trabalha só nos bastidores ali, na área de relações públicas do Partido Conservador. E ela indicou várias pessoas para serem assessores também do Boris. E aí parece que tinha uma disputa de quem tinha o controle. Lá pelas tantas ela teria dito ou eu ou o Dominic Cummings, ganhou ela, foi-se o Cummings. O que acontece é que recentemente tem várias informações que, assim, preocupantes para o governo, que não deixam o Boris Johnson numa posição muito confortável, vazando para a imprensa, inclusive conversas telefônicas, trocas de mensagem pelo WhatsApp. E aí, depois de diversas informações sendo divulgadas para a imprensa em off, né, sem dizer a fonte, o governo foi, na semana passada, e disse assim: olha, quem está fazendo isso é o Dominic Cummings, esse ex-assessor, ele que está fazendo este propósito. Esse cara, que não tem nada a perder, que estava quietinho lá no canto dele só esperando a oportunidade, o que ele fez? Ele tem um blog e escreveu lá no blog dele que, primeiro, ele não estava fazendo isso e que ele botava o telefone dele à disposição, que ele estava aberto para qualquer tipo de esclarecimentos, e foi além. Disse que fez acusações ao primeiro-ministro, entre elas sobre a administração e tomadas de decisões durante a pandemia, questionando ele fortemente, e depois sobre uma reforma aí cara que foi feita na residência oficial, que o Boris Johnson teria tido uma ideia aí, não é tão original, né? Se a gente for pensar em situações do Brasil, mas que ele pegasse para pagar essa reforma na casa, conseguisse uma verba de algum doador do partido e aí pagasse essa conta. E isso, segundo esse assessor, obviamente é ilegal, é antiético. Mas o Boris agora nega, diz que tirou do próprio bolso. Bom, tá tudo é um diz-que-diz, que uma briga de poder, rancores, há uma disputa. Qual é o interesse desse assessor? Desse assessor é que também ele estaria com medo que fosse feita uma investigação sobre como foi administrada a época da pandemia e que estourasse a corda no lado dele por algumas decisões erradas. Outra ainda é que ele é muito próximo a um ministro do Boris, o Michael Gove, e que seria uma forma de começar a desgastar o Boris para daí o Gove ser o próximo nome assumir como primeiro-ministro aqui. É assim, ó, vocês vão ficar dizendo, bom, mas o que interessa? Tá todo mundo aqui tocando a vida, trabalhando, né, tentando sair desse terceiro lockdown, se vacinar. Tem uma parte aí de besteira ali, só de intrigas do poder, tem, mas tem, claro, acusações sérias, né, como tráfico de influência, atitudes, né, tomada de decisões sobre a pandemia que beneficiaram amigos do primeiro-ministro, a próprio uso de dinheiro público, essa doação, e por aí vai. Então isso tem que ser investigado. Difícil que o Boris Johnson, além de ter um desgaste de imagem, aconteça algo mais sério, porque ele tem uma maioria muito confortável no parlamento, né, e tem essa maioria, enquanto o partido, né, os caciques do partido apoiarem ele vai ficar lá como primeiro-ministro, não vai ter contestada a sua liderança. Agora, o que eu só queria dizer assim para as pessoas que ficam, olha, isso aí não interessa nada, né, então vamos tocar a vida, mais ou menos, interessa sim, porque
além de votar em plataformas, em projetos de governo, a gente tem que saber em que tipo de pessoa está votando. Porque, olha só, por exemplo, nesse momento, o que a gente está vendo? Um jogo de intrigas, de interesses pessoais, né? De disputa de poder. Cadê o interesse público? E é isso que a gente vota nesses políticos, né? Então, para as pessoas que dizem assim, não quero nem saber, política é tudo igual, não. A gente tem que saber, a gente tem que se interessar. Porque se antes parecia assim, olha, então os políticos decidem, sei lá, os políticas de segurança pública, de educação, ambientais, aumentam o número de impostos, pois é, pode não parecer algo assim que dependa tanto do seu dia a dia, né? Mas, desde esse último ano, esses homens aí, esses homens públicos estão decidindo se você sai ou não de casa, se você manda o seu filho para a escola ou não. Quanto tempo você pode ficar no playground, se você pode usar uma máscara ou não. Olha que invasão das individualidades, né? Das liberdades pessoais. Então, isso é importante. Então, eu diria, é bom, claro, para pensar de tudo isso, o que a gente pode tirar daqui para frente, é bom se informar, claro, sobre os planos de governo, mas é bom também estar bem informado, procurar fontes confiáveis e diferentes fontes para formar sua opinião de quem são essas pessoas que você está votando. Pense nisso. Fernanda Zaffari, direto de Londres.